Hello students, hello guys, how are you today? I am teacher Marivas, okay? And today we are going to study about object pronouns, ok? Ou seja, pronomes objetos. Olá pessoal, eu sou o professor Marivas e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre pronomes objetos, que em inglês são chamados de object pronouns, ok? Vamos lá? Let's go! Os pronomes objetos ou object pronouns, né? Eles são usados como complementos verbais, vem logo após um verbo ou uma preposição, ok? E quais são, né, esses object pronouns? Vamos ficar atentos a esses object pronouns para nós não confundirmos, né, com os personal pronouns ou subject pronouns ou pronomes sujeitos, né, ou pronomes pessoais, ok? Os pronomes pessoais, né, ou pronomes sujeitos, que são aqueles subject pronouns em inglês, que são aquela relação de pronomes, né, de pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, que em inglês é esta relação que nós estamos vendo aqui na nossa lousa virtual, que é I, you, he, she, it, we, you e they. Para cada pronome sujeito desse, nós temos um pronome objeto. Que pronomes objetos são esses? Então, para I, nós temos me, né, que é o pronome objeto, que faz referência a eu. Para you, nós temos também you, que é o pronome objeto, que faz referência a você. Para he, nós temos him, she, nós temos her, it, nós temos it também, o mesmo, né? O que muda é o contexto aí. Para we, nós temos us, e para you, temos também you, da mesma forma lá do you, lá de cima do singular, temos you cá embaixo no plural, e para they, nós temos them. Vamos entender como funciona. Pessoal, é o seguinte, para cada pronome, né, sujeito, que nós temos dessa primeira lista, nós temos um pronome objeto. Que pronome objeto é esse? Que são chamados object pronouns, né? Para dar uma referência para aquele sujeito. Então, se eu estou falando alguma coisa com relação a mim, né, a você, né, a ele, a ela e assim por diante, eu não vou colocar esses pronomes da primeira relação. Eu vou colocar o da segunda relação, ok? Vamos ver um exemplo comigo aqui. Vamos lá. Por exemplo, Peter ou Peter is tired, ou seja, Pedro está cansado. Talk to him, né? Quem é Pedro? É ele. Se eu fosse substituir Pedro, Peter, por um pronome sujeito, né, o subject pronoun, eu utilizaria he is tired, né? E para he eu uso o quê? Eu uso him. Por isso que aquele him apareceu lá no final. Olha, Peter ou Peter is tired, talk to him. Pedro está cansado, fale com ele. Então esse talk to him, eu tenho que colocar o him, porque o pronome objeto e him eu utilizo logo após o quê? Após um verbo ou uma preposição. Nesse caso, esse to aí está significando uma preposição. Por isso que eu utilizei o him e não o he, ok, students? Então, eu não posso colocar o he lá no final, porque diz que o pronome objeto, né, que é essa segunda relação que nós estamos vendo aqui, que é o me, you, him, her, it, us, you and them, nós utilizamos, né, após um verbo ou uma preposição, funcionando como um object pronoun, ou seja, um pronome objeto, ok? Então, deu para vocês compreenderem mais ou menos como funciona? Então, você está falando de um sujeito, né, de uma pessoa, e logo você quer fazer mais um comentário sobre essa mesma pessoa. Então, você vai substituir aí esse pronome sujeito, né, por um pronome objeto. É simples, basta você memorizar esta lista, né, que eu estou colocando para vocês aqui agora. E essa lista vocês fazem essa comparação, né, a primeira lista com a segunda lista. Eu também, né, já deixei uma aula aqui no nosso canal sobre pronomes, né? Vocês podem observar, analisar aqui no card para vocês compreenderem melhor. Não vamos confundir esses pronomes objetos, né, com outros
pronomes, como os pronomes sujeitos que a gente está vendo aqui agora, ok? Então, continuando aqui, mais outro exemplo. Call us tomorrow morning. Que frase é essa? Call us. Call é o verbo ligar, telefonar. Call us tomorrow morning. Ou seja, ligue-nos, né? Ligue pra gente, ligue-nos amanhã de manhã. Ligue-nos amanhã cedo. Esse call us, esse us aqui nós utilizamos para quê? Para entender que ali tem um pronome, o quê? Pronome objeto, que está no lugar fazendo referência a quem? A nós. Mas eu não posso colocar call we. O que é nós? É we. Ok? Mas nós não é só we fechado e acabou. Então tem outra maneira de você dizer nós, que é nesse caso aí, us, que é o pronome objeto que está vindo após o verbo. Qual é o verbo aí? Call, o verbo to call, que é o verbo ligar, telefonar. Ok, student? Então, call us tomorrow morning. Ligue, né, para nós amanhã de manhã. Então vocês prestaram atenção como funciona, hein? Então, ficar atento na relação do primeiro pronome com o segundo pronome. Relação de pronome sujeito, que é subject pronoun, com os pronomes objetos, que são os object pronouns, ok? Vamos lá para mais um exemplo. Let's go! Outro exemplo. Look at me, girl. Né? Look at me, girl. Essa frase nós temos o seguinte, o verbo look at, que é o verbo olhar para, né? Olhar para, que é uma combinação aí. Esse look geralmente vem com outras preposições e muda seu sentido. Nesse caso, look at é olhar para. Então, olhe para mim, garota, menina. Então, look at me. Esse me, student, ele está fazendo referência a quem? A eu. Então, você não pode falar olhe para eu, garota. Look at I, garota. Porque você colocar look at I, girl, gramaticalmente fica errado, ok? Então, esse me é um pronome objeto, né? Que vem após o verbo ou preposição. Nesse caso aí está vindo após a preposição at, que é para. Então, look at me, girl. Esse me está substituindo o que? O I, ok? Então, look at me ou look at me, girl, ou qualquer outra situação, nós estamos utilizando uma frase com pronome objeto. Vamos lá para mais uma frase. Let's go! Please study with her. Ok? Please study with her. Essa frase quer dizer, por favor, estude com ela. Vamos analisar. Por favor, estude com ela. Please study with her. Her é o que? É o pronome objeto que está substituindo, está no lugar do pronome sujeito, ela. Então, vamos ver retomar a lista. Para she nós utilizamos her. Por isso que her está aparecendo nessa frase aí e não she. Se você colocar please study with she, fica gramaticalmente errado, ok? Outra frase. Your computer Your computer isn't working well. Seu computador não está funcionando bem, né? Então, se ele não está funcionando bem, provavelmente deve estar acontecendo alguma coisa de errado no seu computador. Então, corre o risco de você deixar ligado, ele corre o risco de danificar ainda mais, né? Queimar alguma peça, né, lá no seu computador. Então, o que a gente faz? Your computer isn't working well. Don't leave it on. Don't leave it on. Onde está o pronome objeto aí? No it. Mas, professor, o it está em duas relações. Está no pronome sujeito e está no pronome objeto. Mas é assim mesmo. Então, nós podemos colocar, aliás, há alguns pronomes que na primeira relação o pronome sujeito e na segunda relação fica do mesmo jeito. Como é a questão do it, aí, it funciona como pronome sujeito, também como pronome objeto. A sua escrita, né? A sua grafia não muda, mas o que muda é o seu sentido dentro do contexto, dentro da frase. Também nós temos you, tanto you lá de cima, né, e o you cá de baixo, eles não mudam no singular e no plural. Então you, pronome sujeito, you, pronome objeto, não muda, fica a mesma coisa, ok? Por isso que esse it apareceu aí. Então, nessa frase, your computer isn't working well, seu computador não está funcionando bem, don't leave it on,
não deixe-o ligado, né? Não deixe ele, não deixe o que ligado, não deixe o computador. Então esse it é um pronome objeto que está fazendo referência ao computador, que é ele. Lembra que eu disse para vocês que o it nós utilizamos para pronomes, quando utilizamos para coisas, animais ou objeto. Nesse caso, né, o computador está recebendo o pronome it, porque não é um ser vivo, né? Então, para seres, né, inanimados, né, que não tem vida, ou seja, as coisas, os animais, aliás, animais têm vida, claro, mas para seres que não são seres humanos, né, aquilo que não é ser humano, nós utilizamos esse it aí para fazer referência a ele, seja animais, coisas, né, ou objeto. Entendido? Esclarecido? Vamos lá, né, para mais outro exemplo, ok, student? I will drive you to school. É uma outra frase. I will drive you to school. Nesta frase que nós estamos vendo aqui agora, nós temos a questão do pronome objeto, que é o object pronoun, you, né, que foi o exemplo que eu disse para vocês. Nós utilizamos tanto you no pronome sujeito quanto no pronome objeto. A grafia é escrita do mesmo jeito, mas vai mudar o sentido da tradução que você vai adaptar, vai fazer para o português, ok? I will drive you to school. Né? Eu, né, levarei, né, você para a escola, né? Eu te levarei para a escola. Esse levarei, no sentido de levar, esse verbo drive aparece aí, que é no sentido de você vai levar a pessoa para a escola de carro, né? Vai dirigindo, né? Drive quer dizer, só drive quer dizer dirigir, né? Então, I will drive you, não tem sentido você dizer eu dirigirei você. Isso não tem lógica, né? Você fazer essa tradução, não vai ficar uma tradução, né, que soa bem. Então, I will drive you to school, trazendo para o português, eu, né, te levarei para a escola de carro, né? Te levarei para a escola de carro. Ok, Ciro? Então, to drive é dirigir, nesse caso, tá? Eu estou traduzindo como levar, mas na verdade não é levar precisamente, no sentido de levar, né, de carro. Ok, Ciro? Então, é isso. Mais uma frase, vamos lá. Ask them to call us, né? Ask them to call us. Esse us é o que? É o pronome objeto que está fazendo referência a quem? Ó, ask quer dizer o verbo perguntar, né? Ou pedir, não? Peça a eles, né? Pergunte a eles ou peça a eles, né, para nos ligar. Então, se a gente for traduzir essa frase, vai ficar o quê? Peça a eles, né, para nos ligar. Onde é que está o eles aí? Eles, em inglês, é o quê? É they, mas they significando subject pronouns, ou seja, pronomes sujeitos, pronomes objetos, né, da primeira lista. Então, para they, nós utilizamos o quê? Them. Por isso está ask them to call us. Então, nesta frase aqui que vocês estão vendo, ask them to call us, né? Peça a eles, né? Peça a eles para nos ligar. O que é que está significando aí? Nós temos nessa frase dois pronomes objetos, né? Dois object pronouns. Quais são? Vamos ver. Ask them, que é o pronome them, que é no lugar de they, né? Para they, nós utilizamos o pronome objeto them. E para nós, né? Nós utilizamos o pronome objeto us. Então, ask them to call us. Então, peça a eles para ligar para quem? Para nós. Mas traduzindo, a gente vai trazer para o português assim: peça a eles para nos ligar. Okay? Esse us aí está significando, né, pronome objeto, fazendo referência a nós. Ok? Então é isso, estudantes. Espero que vocês tenham compreendido nossa aula de hoje, né? Lembrando que você precisa ter esse paralelo entre o que é pronome sujeito, né, e o que é pronome objeto. Então, para cada pronome sujeito, nós temos um pronome objeto, ok? Também nós temos uma outra aula aqui falando sobre, né, pronomes, mas a gente não pode confundir, né, com outros pronomes esse pronome objeto, ok? Esse pronome objeto é um pronome mais específico, né, que nós utilizamos logo após um verbo ou uma preposição, ok, students? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Também
pode também fazer comentários aqui, né, que ajuda o nosso canal a crescer. Se inscreva no nosso canal, não esqueça, se você ainda não está inscrito, tá? Ative também o sininho de notificações para assim que postarmos uma aula nova, né, você vai ficar sabendo, né, do que está acontecendo no nosso canal, ok, student? Então não esqueça de fazer a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Por que você deve inscrever no nosso canal, né? Primeiramente, né, você vai ajudar o nosso canal a crescer e vai colaborar também para que toda semana a gente possa postar um material aqui. Se não vai servir para você, tudo bem, mas você pode compartilhar, pode servir para uma outra pessoa, para um amigo, para um colega, né? Para alguém que tem interesse de, né, aprender mais um pouquinho, né, sobre a língua inglesa. Ok, students? Bye bye, students. See you later.